em Mateus 2, de 1 a 12. E antes de nós estarmos explanando o texto, quando pensamos no ministério do Senhor Jesus, essas muitas datas comemorativas que nós temos, né, desde o ano 300, Gui, joga aí a segunda tela do PowerPoint. Essa tela bonita que eu ganhei da Dionês, viu, Dionês? Essa tela está correndo o mundo, tá? Quando nós pensamos no ministério do Senhor Jesus, amados irmãos, nós encontramos 5 símbolos. Nós devemos sempre pensar quando nós pensamos no Senhor Jesus. Qual o nosso problema de antigamente? No Natal, esse período que nós estamos hoje, Natal com data do Ocidente, né? Porque por acaso a virada de ano judaica é em abril, não é em dezembro. Alguns congelam na manjedoura. É o Jesus menino, Jesus menino, Jesus menino, Jesus menino. Jesus ainda está precisando trocar fralda, não é? Aí quando chega na época da Páscoa, só fica vendo um Jesus crucificado. Jesus parou na cruz. E faz peça de cruz de cá, cruz de lá, até numa certa igreja, né? Por isso que eu jamais farei isso novamente. Um rapaz bonitão, musculoso, forte, entrou só de shorts e sem camisa no templo, no horário da peça, né? Para a tentação das moças, só que ele era casado, tá? Então, certas coisas inadequadas que acontecem de vez em quando em peça, porque o Senhor Jesus hoje também não quer ser lembrado parado numa cruz. Como também, amados irmãos, bem próximo à Páscoa, não é? O túmulo está vazio. O túmulo está vazio, não é? Então não é nem para lembrar de um Jesus da cruz, nem um Jesus do túmulo, mas um Jesus que está, conforme o texto de Hebreus que nós estamos aprendendo, que está à direita do Pai. Então, esses 5 elementos lembram do ministério do Senhor Jesus. Então, até você, se você pode até usar essa ferramenta para evangelizar, tá? Lembrando os textos bíblicos. Por quê? Jesus estava no trono. Ele lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito, decidiram a encarnação através do óvulo de Maria. Por isso nós lembramos da manjedoura. Mas Jesus se encarnou para morrer. Foi algo que por acaso o diabo não entendeu. Mas Jesus já tinha proferido isso em Gênesis capítulo 3. Ele veio para ser crucificado no meu lugar, no teu lugar. Só que não para ficar preso ali. Ele morreria num ato propiciatório para que eu e você tivéssemos a oportunidade do perdão. Só que o túmulo não ficou cheio, porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele deu a sua vida e ele a tomou de volta. E tudo isso aconteceu com sua ascensão em João capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, se não me engano, não é? E Jesus hoje, como o próprio livro de Hebreus nos ensina, está um Senhor Jesus melhorado. Fala, pastor, está ficando herege. Como é que é um Jesus melhorado? Porque o Jesus que estava do outro lado, ele não poderia ser o Messias.
porque ele não tinha morrido. Quando Jesus passa por todo esse processo, né, a Escritura Sagrada fala claramente que ele foi aperfeiçoado. Para quê? Não ser apenas Senhor, mas ser também o Messias. Então, qualquer texto que nós venhamos a ler sobre o Senhor Jesus, pensar num processo completo. Hoje, um Senhor ressurreto, hoje, um Senhor que está à direita do Pai, intercedendo por nós pecadores em tempo real. Então, é esta a visão que nós devemos ter. Seja Natal, seja Páscoa, seja a data que for, esta tem que ser a visão correta que nós devemos ter. Por que eu falo tudo isso? Porque nós vamos falar hoje, pode botar a primeira tela, por gentileza, sobre as 3 posturas diante da encarnação do Senhor Jesus. Por que eu não falo nascimento? Porque os ateus de plantão da internet, né, dizem, tá vendo? Jesus foi criado, porque ele nasceu. Não. Ali, no óvulo de Maria, houve a encarnação. Porque Jesus sempre existiu. Por isso que eu uso a expressão encarnação do Senhor Jesus. Diante de tudo isso, diante desses preâmbulos importantes, vamos orar e vamos aprender com esse texto quais as verdades que ele aqui tem. Fecha teus olhos. Pai, queremos agradecer a Ti, porque nós temos, através da maravilhosa ação de Teu Santo Espírito, o privilégio de já ter conhecido plenamente quem é o Senhor Jesus. Não é aquele menininho, mas é aquele que está à direita do Pai, intercedendo por nós, pecadores. Como também aquele que é o nosso sumo sacerdote. Por isso, Pai, queremos te pedir, a partir desse texto, que Tu também fales àqueles que verão no nosso canal essa mensagem, e possam ser alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus, na ação poderosa do Teu Santo Espírito. Oramos assim, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Como começa o texto, queridos irmãos? Verso 1 e parte do verso 2. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus recém-nascido? No Novo Testamento, nós encontramos citação de 7 Herodes. Herodes o Grande, Herodes Antipas, segundo filho de Herodes o Grande, e foi Antipas quem mandou decapitar João, o Batista. Mateus 14, de 1 a 9. Herodes Filipe, primeiro marido de Heródias, conforme Mateus 14, 3. Herodes Filipe II, tetrarca da Itureia e Traconites, Lucas 3, 1.
Herodes Arquelau, conforme Mateus 2:22, que governou a Judéia, Idumeia e Samaria. Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, está em Atos 12, que mandou executar o apóstolo Tiago. Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, conhecido como Rei Agripa, em Atos 25, do 13 a 26, 32. E aqui vai estar se referindo a Herodes o Grande. Nasceu por volta de 73 a.C. e foi rei da Judéia de 37 a.C. a 4 depois de Cristo, conforme Lucas 1:5. E aqui algo importante. A comitiva dos magos, amados irmãos, era composta por estudiosos de astrologia, membros de uma classe sacerdotal da Pérsia ou Babilônia, chamada zoroastrismo. Então, eles eram, na verdade, estudantes de astrologia. O que eles eram? Cientistas. Era isso que eles eram, cientistas. Tá? E, diante de tudo isso, nós vamos encontrar aqui três grupos de personagens com posturas diferentes ante ao nascimento, usando uma forma humana, mas na forma teológica, ante a encarnação do nosso Senhor através do óvulo e útero de Maria. Então nós vemos aqui três personagens: os religiosos, os governantes e os cientistas. E, algo importante, qual foi a resposta de cada um? Não é? Diante disso, primeira resposta: o desinteresse dos religiosos de sua época. Os sacerdotes. Verso 4, verso 5 e parte do verso 6. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes: onde deve nascer o Cristo? E eles sabiam o que significava. Cristo é o Messias. Christos é a palavra Messias em grego. Messias é a palavra Salvador em hebraico. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pela profecia: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Ou seja, meus queridos, conforme Miqueias 5:2, os sacerdotes conheciam a profecia e a citaram para Herodes. Os sacerdotes souberam tecnicamente falando, primeira mão, que o Messias tinha chegado. Os religiosos da época souberam que nasceu o Messias. E eu quero até aqui citar Miqueias 5:2, porque Mateus faz uma variação de palavras aqui. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as milhares de Judá, aqui ele vai falar de forma poética, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, sabe qual era a distância entre Jesus
e os religiosos, 10 quilômetros. Apenas 10 quilômetros. Pertíssimo. Mas não tiveram nenhum interesse em conhecê-lo. Transportando para o tempo de hoje, amados irmãos, e você que nos acompanha pelo canal, assim também, e como no nosso bairro aqui também, Jesus, através da sua agência missionária, está a metros de distância de tanta gente, mas simplesmente imitando aos religiosos da época do Senhor Jesus, não há nenhum interesse em conhecê-lo. Essa é a realidade. Não sabe quantas igrejas nós temos em Suzano? Na época que eu vi a estatística, embora tenha umas 300 são malucas. Tem muita igreja boa aqui em Suzano. De várias denominações. 700 locais. Ou seja, para porcentagem de gente que tem em Suzano, o evangelho está extremamente acessível. Mas alguns se comportam como os religiosos da época do Senhor Jesus. Aqueles para os quais foi prometido o Messias. É lá em Belém de Judá, que perto. Pararam o que estavam fazendo para ouvir, para conhecer o Salvador? Não. Continuaram fazendo o que estavam fazendo. Esta foi a resposta desse primeiro grupo. Total desinteresse pelo Senhor, pelo Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas há um segundo grupo. Aqueles que olhavam Jesus como um rival. E aqui, nós temos os ditadores do século 21, aqui representados. Os versos 3, 7, 8 e 12 dizem: ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se com ele e toda Jerusalém. Ou seja, todo mundo pagou o pato pela perturbação do rei. E o texto continua. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Sendo avisados em sonho, para que não voltassem a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Ou seja, Herodes o Grande não quis perder o título Rei dos Judeus, e nem o seu poder. E o grande detalhe é que Herodes claramente não entendia, e não entendeu, que o ministério do Senhor Jesus não era deste mundo, não era um reino deste mundo, não é? Então, diante disso, o que ele armou,
o que ele preparou. Na realidade, quando os magos ou os cientistas foram para o outro lado e não passaram um zap para ele do endereço, ou modernizando a fala, né? Não pegaram o zap e falaram assim, mandar localização. Não mandaram para o celular de Herodes. Aí o homem ficou bravo. E porque ele ficou bravo, crianças até 2 anos de idade foram assassinadas. Falou assim, já que eles não me mandaram a localização do Messias, então matem os meninos até 2 anos de vida. Por isso que Jerusalém chorou por esse homem homicida, que ele simplesmente não queria perder o poder. E é interessante notar que este Herodes aqui, ele representa os tiranos do século 21, que vem a igreja do Senhor Jesus, que vem o próprio Senhor Jesus, como um opositor. Por exemplo, na Coreia do Norte, é conhecimento público esse fato, que aqueles homens da Coreia do Norte, que se auto-idolatram, criaram até a Trindade. Não vou conseguir falar o nome deles, que é um nome diferente, né? Nome coreano. Mas é o Pai, o Filho e o Neto. Ou seja, ali está a Trindade, a Santa Trindade norte-coreana. Amados irmãos. E outros ditadores espalhados pela face na terra. Ou seja, o que nós vemos? Que a resposta de Herodes o Grande, como a resposta do Império Romano no tempo do Senhor Jesus também, porque no tempo do Senhor Jesus e no tempo da igreja do Senhor Jesus, no tempo do Império Romano, todo povo era obrigado a ter o rostinho do imperador Herodes. Melhor, deixa eu lembrar o nome do dito. O busto. O busto de César. Isso, muito obrigado. O busto de César na sua casa. Por quê? O busto de César tinha que ser idolatrado. E para quem já leu Os Mártires do Coliseu, eu já li esse livro muito bom, havia a seguinte regra, melhor, havia a seguinte malandragem, dentre eles, quando morria o imperador, sempre de forma miserável, eles pagavam um escravo para dizer o seguinte, eis que eu vi a alma do imperador sendo elevada aos céus. Aí, a partir disso, era construído um templo para aquele imperador morto. E, neste templo, era feito sacrifícios de animais em adoração àquele semideus que partiu. E nós vemos o mesmo princípio lá no Egito. Eu gosto da frase daquela novela da Record, que o autor representou muito bem, quando ele falava de forma bem arrogante. Eu, o Horus encarnado na terra. Assim os faraós pensavam. O Horus encarnado na terra. Por isso que o filho do faraó morreu. Por quê? Deus mandou o recado para ele. Nenhum Deus do Egito
é Deus verdadeiro, só o Deus de Israel. E o último a morrer foi o primogênito, os primogênitos. E o principal deles, o filho do faraó, ia reinar e já iria ser colocado como uma divindade na terra. Por que tudo isso aconteceu, queridos irmãos? Porque os governantes, na grande maioria deles, eles olham, eles veem o Evangelho, eles veem o Senhor Jesus Cristo como uma ameaça ao seu poderio. Amados irmãos. Então, essa foi a segunda resposta, a resposta dos governantes. Vamos abafar o Evangelho, vamos perseguir a igreja do Senhor Jesus, vamos matar o Senhor Jesus, vamos matar o bebê, porque o nosso reino está sendo ameaçado. Total falta de compreensão do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e para que ele veio. Mas tem a terceira e última resposta, e melhor delas, a do cientista. E é interessante notar, meus queridos irmãos, e você que nos acompanha pelo canal, a seguinte verdade: todos os grandes cientistas do passado eram cristãos. Todos os grandes cientistas do passado eram cristãos, que usavam a ciência para comprovar a Escritura Sagrada. Então, o iluminismo que colocou essa mentira de que ser cristão é ser ignorante. Porque na história, a maioria dos grandes cientistas eram homens tementes a Deus. E uma curiosidade do tempo de hoje, queridos irmãos. Quem aqui tem carro a álcool? Saiba você. Agora é flex, né? É flex. Saiba você. Quem inventou, e eu conheci, ele está vivo ainda, em São Carlos. Quem inventou o carro a álcool foi um cristão batista. Ele me explicou o projeto. Não que eu seja antigo, né Marcos? Imagina. Ele explicou, ele falou assim, pastor, acontece assim. Eu entendi tudo. Mas ele me mostrou o projeto do carro a álcool. Desenvolvido em São Carlos, na UFSCar, por um cristão batista. Então, amados irmãos, por isso que ser cristão e ser inteligente são coisas que andam juntas. Porque ser cristão já é ser inteligente, porque tomou a decisão certa. E diz o texto na postura dos nossos cientistas aqui, versos 2b, 9 e do 9 ao 11. Vimos sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois abriram seus tesouros, oferecendo-lhe
presentes: ouro, incenso e mirra. Mateus registra a alegria dos astrólogos ao verem novamente a estrela que os guiava à adoração que ofereceram quando encontraram o menino Jesus. Detalhe aqui: quem recebe a adoração da comitiva, né, dos nossos astrólogos aqui, foi o Senhor Jesus e não Maria. Esse é um detalhe importantíssimo. Jesus foi quem recebeu a adoração. E outra observação: os pastores já tinham visitado o menino Jesus, ou seja, antes de todo mundo, os renegados da sociedade. Por que renegados da sociedade? Ser pastor de ovelha naquela região era uma pessoa que era rejeitada pela sociedade. Por quê? Os pastores de ovelha trabalhavam de segunda a segunda, todos os dias. Eles quebravam um sábado judaico, porque alguém tinha que ficar cuidando das ovelhas. Eles eram rejeitados pelos religiosos. Mas os anjos apareceram primeiro para aqueles que todos desprezavam, os pastores de ovelhas. E viram anjos no céu cantando, e foram seguindo a estrela, e adoraram Jesus encarnado. E depois deles, Deus permite que o cientista venha para adorar ao Senhor Jesus. E o fato de Jesus ser adorado pelos nossos astrólogos destaca a divindade de Cristo, a universalidade do Evangelho, porque esses adoradores adoraram o menino e eles não eram judeus. Ou seja, Jesus, ele veio para toda a humanidade. Algo que os judeus da época do Senhor Jesus não entenderam. Que Jesus, ele veio para todos os povos na face da terra. Isaías 60:6 diz: vem a profecia, cumprida pelos nossos astrólogos. Trarão ouro, incenso e proclamarão os louvores de Adonai. Isso já estava predito na Escritura Sagrada. E ponto importante, amados irmãos, você já viu, e aqui deve ter ocorrido isso também, um erro muito interessante. 3 reis magos. Irmãos, não eram 3. Era uma comitiva. 3 reis magos, vou usar um ditado popular: 3 andorinhas não faz verão. Quando Herodes vê aquela multidão de cientistas vindo, fala: espera aí, o que está acontecendo aqui? Então, não era pouca gente. Que se aparece 3 caras, você acha que o Herodes ia atender alguém? Jamais. Então, era uma comitiva que estava vindo, seguindo a estrela. Seguindo aquela estrela. Então foram 3 presentes de uma grande comitiva. 3 presentes de uma grande comitiva. Qual o significado? Ouro, fala do nascimento e da sua realeza. Incenso, fala da sua vida santa e da fragrância do seu ministério profético. E aqui, o incenso, né,
preparando exatamente o Senhor Jesus para o seu ministério. E a mirra, seu aspecto sacerdotal, e a sua morte sacrificial. E aí nós vamos lembrar da mulher que quebrou um frasco de perfume caríssimo que custava o salário de um ano inteiro e ungiu ao Senhor Jesus Cristo. Então, o ouro, incenso e a mirra eram para demonstrar quem era o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Remidor, o nosso Messias. E todo esse episódio tinha um papel importante, uma confirmação para a mente, para o coração de José e de Maria. Aquele menino não era qualquer menino. Aquele menino, ele era o Messias prometido. Então, qual foi a atitude deles? Eles reconheceram e adoraram o Messias prometido. Cientistas se dobraram ao Messias prometido, queridos irmãos. Então, a pergunta que eu faço, caminhando para o final desta mensagem, é o seguinte. Lembrando, volta para a segunda tela, meus assessores. Lembrando do ministério do Senhor Jesus, o trono, de onde ele estava, o trono à direita do Pai, como filho unigênito, filho legítimo, que agora estava vazio, porque na manjedoura simboliza que ele se encarnou. Para quê? Para morrer numa cruz como propiciação, como satisfação da santa ira de Deus. E ele foi lançado num túmulo, que só ficou 3 dias, porque ele deu a sua vida e ele mesmo a tomou de volta. Frase de um comentarista, acho que foi John Stott, que é a seguinte: o túmulo, a pedra do túmulo foi removida não para que Jesus saísse, mas para que o homem entrasse. E aquele paninho, vamos imaginar que é o paninho aqui, ó, que estava dobradinho no canto daquela lápide, daquela mesa de pedra, era um recado. Eu voltarei. E, lendo comentários recentes de hoje, judeus ortodoxos hoje, nos restaurantes, têm esse código. Quando o paninho de limpar os lábios estão no canto da mesa, o prato não é retirado. Porque aquele judeu ortodoxo vai voltar para comer novamente. Ele se ausentou temporariamente. Jesus vai voltar. E hoje, amados irmãos, esse Senhor Jesus, ele está à direita do Pai, aperfeiçoado. Antes ele era Senhor. Agora ele é Senhor e Salvador. Por isso que o livro de Hebreus fala que ele foi aperfeiçoado. Essa é a razão. E aí, qual é a resposta que você, meu querido, vai dar diante do Senhor Jesus? Não o bebezinho, porque ele não é mais bebezinho. Ele não está mais usando fralda, nem o paninho da época. Ele está ressurreto. Qual a resposta? Qual vai ser a sua postura diante do Senhor Jesus? Desinteresse
rivalidade ou nesse ato de adoração, uma demonstração pública de arrependimento e fé. Na linguagem evangelística, os nossos cientistas falam assim: tu és o meu rei, tu és o meu Senhor. Eles ainda não tinham lido o livro de Romanos, mas aqueles homens saíram com os seus corações, com as suas mentes, com a seguinte visão: nós encontramos o Messias. Como o sacerdote lá no templo. Como é que ele chamava, Dionês? Simeão. Senhor, já estou prestes a me aposentar. Já estou bem idoso. Agora o Senhor pode me levar. Porque eu peguei nos meus braços o Messias, o Salvador do mundo. Meu querido e queridos irmãos, ser cristão é um ato de inteligência. E os nossos cientistas aqui, que já estudavam os astros e nem tinha Júnior, me ajuda aí? Hã? Não tinha os telescópios que nós temos hoje. Eles já estudavam os astros. O povo que enxergava bem. Sem telescópio, eles já mapeavam as estrelas. E esses homens foram eles que se dobraram ao Messias. Por isso, fecho aqui com o seguinte desafio para você, meu querido, minha querida. E a melhor resposta. Qual foi a melhor resposta? Não é o desinteresse, não é a rivalidade, mas é a adoração, é o reconhecimento para a sua vida pessoal. Esse Jesus ressurreto, Ele é o meu Messias, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E eu posso ser cristão e ser cientista ao mesmo tempo, porque uma verdade não anula a outra. Por quê? Porque a ciência prova Deus. É só estudar direito. Cientista honesto só chega a uma conclusão: foi Deus que criou todas essas coisas. E nós tínhamos um irmão em Cristo presbiteriano que dava aula no PV, que já está na glória com o Senhor Jesus. Ele só era doutor em ciência. Sabia explicar tudo o que eu, que na ciência sou zero. Mas ele usava a ciência para mostrar que tem um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Então, dê a melhor resposta que você ainda não deu. Dê a melhor resposta. Adore ao Deus Trino. Adore a esse Jesus que veio, se encarnou e hoje glorificado, Ele quer ser o seu Redentor, o seu Salvador. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é poderosa. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela é grandiosa. E obrigado, Senhor, porque Jesus decidiu lá na eternidade, com um pai e com um filho, morrer no nosso lugar. Ele se encarnou. Ele tomou sobre si os nossos pecados.
Ele morreu para satisfazer a sua santa ira. Mas o seu corpo não ficou no túmulo, porque ele se auto-ressuscitou. E ele ascendido ao céu, hoje, Senhor, aperfeiçoado, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E por isso que nós o adoramos, Senhor, e vamos continuar a adorá-lo, a Ele, a Ti e ao Teu Espírito. E a nossa oração, Senhor, no mover do Teu Espírito, é que aqueles que verão esta mensagem, aqueles que ouvirão essa mensagem, possam, Senhor, entregar a sua vida a Cristo, se ainda não o fez. No mover do Teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim oramos, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.